o Deus que nos tira de encrencas. Sabia disso? Talvez você esteja encrencado aqui hoje. Talvez você esteja vivendo uma situação indesejável, difícil. E Davi, para nós, ele é fonte de inspiração, porque quando ele não estava numa encrenca, ele estava saindo para entrar em outra. E o livro dos Salmos traz justamente a beleza dessa nossa fragilidade, mas da nossa carência da intervenção de Deus. Vamos ler juntos Salmo 40, de 1 a 3, o que diz aí? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Observe que esse salmo, ele tem como título Oração para Livramento. Oração para livramento. Esse salmo foi composto por Davi. E esse salmo foi entregue para o mestre do canto. Então lá, o próprio Davi, que instituiu o ministério de música no templo, com autorização de Deus, ele tinha as equipes, pessoas altamente especializadas na música. E a música, no contexto de Davi, tinha 3 finalidades. Primeiro, a música profetizava. Segundo, a música ensinava. Terceiro, a música santificava. Eram os 3 propósitos do ministério de música, no contexto do culto estabelecido por Davi no templo. E é tão interessante que ele, então, ao compor aqui esse salmo, ele está querendo nos ensinar, a partir da sua experiência, e como ele reagiu naquela situação, e como Deus o livrou, o tirou daquela situação difícil. Então, se você está vivendo uma situação difícil, você está encrencado, Deus pode livrar você nessa manhã. Deus pode tirar você da lama. Deus pode tirar você do buraco. Eu fiquei muito triste ontem, quando eu vi aquela criança que caiu no buraco, e por mais esforços que foram feitos, ela depois veio a falecer. Quando a gente está no buraco, quando a gente está numa situação difícil, nós estamos correndo risco, nós estamos tristes, nós estamos angustiados. E quando nós estamos no buraco, só existe uma saída: olhar para cima. Não dá para olhar do lado, não dá para olhar por baixo. E se você está no buraco e já chegou no fundo do poço, tem que sentar. E eu quero chamar a sua atenção, porque esse texto é uma oração. E o que nós queremos fazer aqui nesta manhã é orar por livramento. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos livre, nos liberte aqui nesta manhã. E há 2 tipos de situações que nós vivemos encrencados: aquelas que Deus permite na sua providência, na sua forma de trabalhar na minha vida e na sua vida como crentes. Ele manda provações complicadas, provações difíceis, cujo propósito é nos amadurecer, é nos fazer crescer, é trabalhar a nossa fé, é destruir os nossos ídolos, é acabar com a nossa autossuficiência. Deus nos prova, Deus nos leva muitas vezes para situações complicadas, situações difíceis. Mas todos nós sabemos também que todos nós somos especialistas em arrumar encrencas por causa da nossa desobediência, por causa da nossa estupidez. E quando a gente está aí, a gente se lembra de Deus. Deus resolve aí.
Você vem até para culto de oração. Se não fossem os problemas, se não fosse o sofrimento, irmãos, nós oraríamos muito menos do que nós oramos. As situações difíceis nos levam a orar. Em primeiro lugar, veja onde Davi está. No versículo 2, ele diz: poço de perdição, de um tremedal de lama. Para você entender isso, veja lá no Salmo 69. Salmo 69, versos 1 e 2. A Bíblia explica a Bíblia. Salmo 69, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Veja que aqui não é somente um buraco onde há lama, mas a água, ele já não consegue ficar de pé, porque a água está passando sobre ele. E eu queria chamar a sua atenção, porque isso aqui é uma linguagem poética para falar dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, das nossas provações, das nossas tentações, de situações que eu e você, nós muitas vezes enfrentamos. E se não houver um livramento de Deus, nós não sabemos o que vai acontecer. O que é tão interessante, meus amados irmãos, que algumas pessoas, quando se encontram numa situação como essa, às vezes quer culpar Deus, quer projetar responsáveis por aquela situação, mas esse não é o momento para isso. Fazer, como fizeram os amigos de Jó, teologia do sofrimento de Jó, explicações para o sofrimento de Jó. Uma pessoa quando está aflita, uma pessoa quando está em tribulação, em angústia, passando por perseguição, por provação, por situação difícil, ela precisa de socorro, de ajuda, de ajuda. Veja lá em Jeremias, capítulo 38, Jeremias capítulo 38, versículo 6. Jeremias, como profeta, uma vez foi jogado num poço de lama também, numa cisterna. Jeremias capítulo 38, versículo 6. O que é que diz aí? Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias o quê? Se atolou na lama. Isso aqui é uma figura real, mas que traz um sentido para a gente. Tem muita gente que está atolado. Crente, porque Jeremias era crente. Jeremias foi colocado naquela situação por causa do seu testemunho, porque ele estava pregando a vontade de Deus, mostrando ao povo o seu pecado e a sua necessidade de arrependimento. Jeremias se atolou na lama. Talvez você esteja atolado em dívidas, talvez você esteja atolado do ponto de vista de relacionamentos. Talvez você esteja vivendo um problema sério dentro da sua casa, na sua família, no seu relacionamento pessoal. Você está atolado, meu filho. Não vou perguntar quantos estão atolados aqui, mas quem já passou por um atoleiro aqui, levanta a mão. E para sair de atoleiro tem que ser 4x4. Davi está no buraco.
Davi está vivendo uma situação complicadíssima. E o que que Davi faz então? Hein? O que que ele diz? Versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando o quê? Clamei por socorro. Tem muita gente que quando está com problema pede oração. Ore por mim, ore por mim. É muito bom. Mas quando você estiver enrascada, quem tem que clamar é você. Você que pariu Mateus, você balance. E aqui há uma coisa muito simples, objetiva, que Davi está nos ensinando, irmãos. As situações que eu e você enfrentamos na vida cristã, buracos que nós caímos, lamaçais que nós enfrentamos, que só Deus pode nos tirar. Não tem a quem recorrer. E veja lá no Salmo 6, porque Davi nos ensina. Todo crente gosta de orar e de gritar, geralmente de noite, né? É assim ou não é? De dia quase a gente não grita, mas de noite a gente geme. Veja o que Davi nos ensina nesse Salmo 6, versículo 6. O que é que diz aí? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o quê? Um alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelheceram por causa de todos os meus adversários. É choro e insônia. Porque ele está vivendo o quê? Dentro de um problema. Quem já perdeu sono aqui por causa de problema, levanta a mão. Vocês são normais, graças a Deus. Às vezes eu fico perguntando para Deus, insônia é para a gente orar, né? Eu fico logo preocupado quando você fica angustiado à noite, e parece que nessas noites o tempo não passa. Não passa. Parece-nos que à noite o problema se avoluma, fica grande. Quando acorda a gente diz, não, nem precisava perder tanto sono. Mas Davi, meus amados irmãos, está mostrando aqui, está fazendo uma fotografia da minha alma, da sua alma, quando nós estamos vivendo em buraco. Nós temos que clamar, nós temos que gritar ao Senhor, nós temos que clamar ao Senhor. Mas ele diz aqui duas coisas importantes nesse clamor. É um clamor confiante. Significa que eu confio em Deus e Ele vai me tirar dessa situação. Veja lá no Salmo 40, o último versículo, versículo 17, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu quero chamar a sua atenção, porque quando diz assim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Esse verbo cuidar aqui no hebraico é pensar em você. É saber que Deus está pensando em você. É saber que você ocupa a preocupação de Deus. Deus está preocupado com a sua situação. E meus amados irmãos, Davi nos ensina que a fé, ela é onipotente. Jesus diz, tudo pode ao que crê. Se você crê, você vai ser galardoado. Se você crê, você será abençoado. Se você crê, Deus responderá a sua oração. Agora, ele diz uma coisa também, que ele grita pela ajuda de Deus de forma confiante, mas de forma paciente. Porque o Salmo diz assim, esperei
confiantemente. Na versão hebraica, confiantemente aqui também pode ser traduzido como pacientemente. O que é que significa isso? Deus tem um tempo, Ele vai me tirar. E aqui, meus amados irmãos, não tem. Quem está no buraco só tira de cima. Não tira de baixo, não tira de lado. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, é Ele, é Ele. Precisamos esperar a resposta de Deus com humildade e esperança. Mas há aqui, meus amados irmãos, uma terceira lição que esse texto nos ensina. Davi está na lama, Davi da lama grita pelo socorro de Deus, de forma confiante, de forma esperançosa, de forma humilde, esperando o tempo de Deus. Mas em terceiro lugar, veja o versículo 2. Lê comigo, por favor, o versículo 2. O que é que diz aí? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Presta atenção que aqui esse verbo tirou-me. Tirou-me. E aqui eu quero que você entenda que todo livramento de Deus, Ele é o sujeito da ação. Ele é o autor da ação. Por favor, dá um pulinho lá, em Êxodo, capítulo 3. No versículo 7 e 8. Êxodo 3, 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, que está numa situação de escravidão, de opressão, de sofrimento. Mas eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. E Deus diz assim: eu conheço o sofrimento dele, eu sei o que ele está passando. Aí veja no versículo 8: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus desce. Ele estendeu sua mão para mim. Ele estendeu suas cordas de misericórdia para me tirar dessa situação. Louvado seja o nome de Deus. Não importa o buraco que você esteja, Deus, Ele é suficientemente, incomparavelmente misericordioso para lhe perdoar, para lhe restaurar, para lhe levantar, para lhe tirar da situação. Ele é poderoso para isso. E Ele faz isso com Davi no Salmo 40. Porque se você observar bem, existe um paralelismo para mostrar aqui o contraste. Porque Ele me tira de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e Ele mesmo colocou-me os pés sobre uma rocha. Veja que o contraste aqui é o tremedal de lama com a rocha. Ele não nos leva para lugar seguro, Ele nos tira de situações difíceis, complicadas, para nos colocar em situação de bênção, de firmeza, de estabilidade. Mas se no tremedal de lama os meus pés estão cambaleando, eu não consigo ficar em pé, Ele me coloca numa rocha e me firma o quê? Os passos.
Irmãos, só Deus pode firmar os nossos passos. Volta um pouquinho atrás, no Salmo 37. Versículo 23 e 24. Vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus. E como diz o pentecostal, vamos tomar posse. Vê o que é que diz aí. Salmo 37, 23 e 24. O que é que diz? O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você pode estar no buraco, você pode estar em situação complicada, difícil, mas você está nas mãos de Deus. Ele não abandonou você. Ele conhece a sua situação, conhece a sua dor, conhece a sua tristeza, conhece as besteiras que você fez e que nós fazemos, conhece as encrencas que nós muitas vezes criamos, situações indesejáveis, situações que trazem sofrimento. Mas o nosso Deus, Ele se inclina para nós, Ele nos tira, nos livra. E o que eu acho bonito, Davi era músico, compositor, poeta. Ele vai colocar no versículo 3 um quarto argumento aqui. Ele está na lama, ele grita pelo socorro de Deus, Deus o tira da lama, ele firma os passos, mas Deus faz uma coisa maravilhosa. No versículo 3, o que é que diz aí? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O poeta Dante, ele diz que todo sofrimento do crente termina com poesia. Jó diz que o Senhor nos ensina a entoar cânticos à meia-noite, quando a situação está difícil, complicada. Aconteceu com Paulo e Silas lá na prisão, à meia-noite. Eles oravam e eles louvavam a Deus, mesmo estando vivendo aquela situação de sofrimento, de perseguição, de injustiça. Deus nos livra para colocar música no nosso coração, para colocar louvor, reconhecimento. Por isso que no Salmo 50 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É por isso que o fruto da salvação, o resultado da salvação é adoração, é louvor, é agradecimento, é reconhecimento. O que eu acho interessante que ele fala que é um novo cântico. E o nosso hinário se chama Novo Cântico, mas tem cântico aí do século I. Então não é novo. O que é novo cântico, irmãos? Novo cântico é um cântico, às vezes antigo, mas que naquela experiência Deus põe aquela música no seu coração. Dá para entender? Quando Jesus Cristo celebrou a Páscoa, diz o texto, cantando o hino, subiu para o Monte das Oliveiras. O que é que Jesus cantou? Qual foi o hino que ele cantou? E dentro do contexto da interpretação da Páscoa, ele cantou do Salmo 115 até o Salmo 118. Não foi um cântico, foram cânticos antigos. Mas ali, naquele momento, aquilo se tornou o quê? Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O cântico é novo por causa do resultado da experiência. Quando você é infiel e Deus permanece fiel e Deus lhe abençoa,
você canta: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Então Deus, Ele nos livra, Ele responde às nossas orações para que o Pai seja glorificado no Filho. Observe que esse cântico é de louvor, mas é também de testemunho. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos olhar para Davi. Esse Davi estava na lama e Deus tirou ele lá. Louvado seja o nome de Deus. Muitos verão os livramentos de Deus. Salmo 126. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí você pode chamar e dizer assim: vinde, contemplai o que Deus tem feito na minha vida. Ele faz coisas que só Ele pode fazer. Ele tira você de situações que só Ele pode tirar. E você, na enrascada que eu e você entramos muitas vezes, só tem um buraco. E o buraco faz a gente olhar para onde? Para cima. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Nós temos que aplicar o sermão. Feche seus olhos aí. Talvez você diz: pastor, eu estou vivendo uma situação assim, e eu quero clamar pelo Senhor hoje, eu quero que Ele me tire dessa situação. Levanta a mão. Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece tudo na nossa vida. Senhor Deus, nós levantamos a nossa mão para que o Senhor a pegue, para que o Senhor a segure, para que o Senhor nos levante nesta manhã. Há coisas que estão acontecendo na vida do teu povo. Lutas, provações, tentações, disciplina, tribulação, que só o Senhor pode nos livrar. Estende a tua mão para nós nessa manhã, e que nós possamos sentir a tua mão forte, nos levantando, nos resgatando, tirando, a Deus, a nossa cinza e colocando coroa, tirando luto e colocando vestes de louvor. Vestes de louvor. Tu és o Deus de toda consolação, Tu és o Deus de toda misericórdia. Levanta o teu povo nessa manhã, tira o teu povo das enrascadas da vida e torna-nos, ó Deus, uma comunidade cada vez mais dependente do Senhor, obediente ao Senhor, temente ao Senhor, e que sempre haja música no nosso coração, de adoração, de louvor, de gratidão. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém.